O título da nossa aula é Paisagem Geográfica. Então, pessoal, se o título da aula é Paisagem Geográfica, então nós podemos fazer uma pergunta, nos questionar. O que é paisagem geográfica? Então, é o objetivo dessa aula que nós vamos estudar aqui. O que é paisagem geográfica? Paisagem geográfica é tudo aquilo que você vê ou sente ao seu redor. Então, por que a gente acrescenta o sentir, né? Os órgãos do sentido. Quando nós estamos em um determinado espaço geográfico, nós lá de corpo presente, nós não usamos somente o sentido da visão, mas quando nós estamos em um determinado espaço geográfico, então nós sentimos aquele espaço ali, aquele ambiente, com os olhos, né, com o sentido da visão, mas também nós sentimos o vento pelo nosso tato, o vento na pele, nós sentimos os cheiros, os aromas naquele lugar que a gente está. Nós ouvimos também os sons daquele lugar que nós estamos, daquele espaço geográfico. Então, por isso que aqui eu coloquei, um espaço geográfico natural, ali uma menina ali no meio. Então, aqui a paisagem é uma paisagem geográfica que aquela menina está vendo e sentindo. E aqui, já uma paisagem geográfica cultural, modificada pelo homem, onde essas crianças estão também vendo, mas estão sentindo os cheiros. Provavelmente essas crianças aqui, elas estão sentindo o cheiro de dióxido de carbono saindo, a fumaça lá dos carros, das fábricas. Por quê? Porque está numa metrópole. E já essa menina aqui, ela já vai estar vendo, mas sentindo cheiros agradáveis das plantas, das flores, totalmente diferente. Então, paisagem geográfica é tudo aquilo que você vê ou sente ao seu redor. Só que, por que tem reticências, 3 pontinhos? É porque não acaba aqui ainda a definição de paisagem geográfica. Não é só nós de corpo presente e um determinado espaço geográfico que nós vamos ter o contato com a paisagem geográfica. Não, existem outras formas que eu vou colocar aqui para vocês. Ou por meio de fotografias. Então, nós podemos ter também uma experiência, só que aí sim, uma experiência visual, através da foto. Nós pegamos uma foto de uma determinada paisagem e nós vimos aquela paisagem na foto. Só que já é uma experiência não de nós de corpo presente naquele espaço geográfico, não. Nós vimos através de uma foto. Existe também a paisagem geográfica que nós vimos através de cartões postais, eu coloquei aqui. Às vezes nós recebemos um cartão postal, vamos supor, de alguém que está morando lá em Londres, né, onde eu tive a oportunidade de morar por um tempo. Aí vamos supor, se eu estou morando lá em Londres, eu posso comprar um cartão postal com a imagem da paisagem da cidade de Londres e mandar para os meus parentes aqui no Brasil, ok? Então aquela imagem também é uma paisagem geográfica, só que a pessoa que vai ver, ela vai ter só a experiência visual e não vai estar presente. Também a paisagem geográfica ela pode ser representada por ilustrações, por desenhos de um determinado local. E também por pinturas. Muitos artistas plásticos, eles têm a especialização, a sua arte, em pinturas de paisagens. Então eles vão em um determinado lugar, que tem uma paisagem natural, bonita, exuberante, bela, e ali eles retratam através de uma pintura aquela paisagem. Ou eles podem ir em um lugar, numa cidade, ou num lugar até frio, e retratar aquela paisagem através da pintura. Então, na verdade, quando nós vimos uma pintura que é um retrato de uma paisagem, seja ela qual for, na verdade nós vamos estar olhando aquela paisagem com os olhos do pintor, do artista. Também filmes, gente. Eu coloquei aqui esse filme porque olha lá, atrás, no fundo dessa imagem aqui, que está apresentando esse filme aqui, é a cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos. Então, através dos filmes,
nós também conhecemos muitos lugares que nunca nós iremos conhecer pessoalmente, provavelmente, e nós temos acesso através dos filmes. Através também de programas de televisão, nós podemos ter essa experiência de ver uma paisagem geográfica através de programas de televisão. Antigamente, eu assistia ao programa de televisão Globo Repórter, porque tinha alguns documentários de lugares bonitos, com paisagens bonitas. Então, esse é um exemplo. Nós podemos ter também a experiência da paisagem geográfica através dos sites da internet, que também mostram diversos tipos de paisagens para nós. E tantos outros que o professor Gesiel não relatou aqui, mas existem outras formas de nós ter contato com as paisagens. Então, só recapitulando essa questão. Então, a paisagem geográfica é tudo aquilo que nós vimos ou sentimos de forma presencial, nós naquele ambiente, naquele espaço geográfico, e nós vemos aquela paisagem, ou então através de outros recursos, a qual nós não estamos presentes. Ok? Então, isso é paisagem geográfica. As paisagens geográficas se dividem em... Então, as paisagens geográficas, elas são subdivididas. Então, nós vamos conhecer agora. As paisagens geográficas se dividem em, primeiro aqui, paisagens naturais. Então, a primeira subdivisão da paisagem geográfica são as paisagens naturais. E o que são paisagens naturais? São paisagens que contam somente com elementos naturais, sem a interferência humana. Então, paisagens naturais são paisagens que contam somente com elementos naturais, sem interferência humana. Então, pessoal, hoje em dia no planeta Terra é muito difícil haver algum lugar que tenha uma paisagem totalmente natural. Porque com o advento da tecnologia, com o advento dos meios de transporte, avião, helicóptero e tantos meios de transporte, navio, o homem está tendo acesso a todos os lugares. Então, onde o homem se estabelece ou passa, sempre ele deixa um rastro. Que rastro é esse? É que ele modifica as paisagens naturais. Então, ainda existem paisagens naturais no planeta Terra, mas são muito poucos. Por quê? Porque as paisagens geográficas naturais são aquelas paisagens que contam somente com elementos naturais, que não têm interferência nenhuma humana. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de paisagens naturais. Aqui são imagens de paisagens geográficas bem diversas. Aqui, na parte superior, no lado esquerdo de vocês, tem uma paisagem aqui, pode ser do Polo Norte ou da Antártida, que é o Polo Sul. Aqui, só tem elementos naturais, que são os pinguins, os animais, e toda aqui essa neve, essas rochas aqui, Então, aqui é uma paisagem totalmente natural. Agora aqui embaixo, no lado esquerdo, uma paisagem, mais tropical, com um rio, um lago aqui, e essas matas, uma paisagem natural sem interferência humana. Aqui em cima, gente, ao extremo ali da paisagem do Polo Sul ou Norte, nós temos aqui um deserto. Esse deserto aqui, veja que ele é um deserto que é uma paisagem natural. Aqui não tem nenhuma construção humana, não tem nada, não há algum vestígio da ação humana. Assim como aqui embaixo, já do lado direito, provavelmente aqui é a floresta amazônica. E aqui, nessa paisagem específica, não se vê a ação humana. Os seus elementos são totalmente naturais. O homem não modificou. Então, essas são as paisagens geográficas com elementos naturais. Então, gente, as paisagens naturais, como eu já falei, elas não sofrem modificações, transformações pelo homem, pela humanidade. Mas existe algo, mesmo que ela não sofra transformação pelo homem, pela humanidade, mas ela se transforma, ela muda. O que é que muda, então, as paisagens naturais? Que faz elas se modificar com o tempo? Eu coloquei aqui.
são as condições climáticas. É a chuva, é o calor, são os ventos, o frio. A Terra, ela se modifica, sempre vai se modificar. Então, essa questão de enchentes, chuvas, frios, calor em excesso, vento, tudo isso, mesmo o homem não agindo sobre esse espaço geográfico, essas condições climáticas, esses fenômenos naturais, eles fazem com que mesmo as paisagens naturais elas se modifiquem bastante com o tempo. Então, além das paisagens naturais, existe agora o segundo tipo de paisagem geográfica, que são as paisagens culturais ou transformadas. Então, gravem, a paisagem geográfica ela é dividida em duas, que é a paisagem natural, que é aquela que não tem interferência humana, que só as condições climáticas, os eventos naturais que transformam ela, o homem não, ela é totalmente natural. E existe também agora, que nós vamos ver, as paisagens culturais ou transformadas. Então, o que são paisagens culturais ou transformadas? Olha aqui, são paisagens que tiveram alguns dos seus elementos naturais modificados pela ação humana. Então, isso é a paisagem cultural ou transformada. Na verdade, toda paisagem cultural ou transformada já foi um dia paisagem natural, mas o homem transformou essas paisagens, o homem, a humanidade. Por que o homem transforma essas paisagens que eram naturais em paisagens culturais? Antes de responder essa pergunta, eu tenho aqui algumas imagens de paisagens culturais. Vejam aqui. Primeiro eu vou aqui do lado direito, na parte superior. Vocês estão vendo aqui um iglu. Esse iglu é uma casa de pessoas que moram lá não sei se é no Polo Sul ou no Polo Norte. Tem gente que mora lá. Tem um grupo de pessoas. Então a casa deles aqui é feita com a própria neve, com o gelo aqui, É o iglu. Então vocês percebam que lá na paisagem natural, quando eu mostrei uma foto sobre o Polo Norte e o Polo Sul, que eu não sei identificar muito bem, eu disse que era uma paisagem natural lá. E aí você perguntou, professor, mas aí está um iglu num dos polos, e agora você diz que é paisagem cultural ou transformada? Sim. O que faz essa paisagem ser transformada é a ação humana. Porque ali nós estamos vendo uma paisagem que está num ambiente natural, só que o homem já está ocupando aquela paisagem, ou seja, ele já transformou essa paisagem natural em paisagem cultural ou transformada, que é a mesma coisa. Por quê? Porque ele já usou daqueles recursos naturais para fazer algo cultural, que é construir uma casa. Então já modificou aquela paisagem natural em paisagem cultural. E nós vimos aqui do lado esquerdo, na parte superior, uma favela. Vejam que tem os morros ali, que são elementos naturais. Mas essas casas aqui, barracos e até alguns prédios, eles já modificaram totalmente essa paisagem que era totalmente verde. Nós vimos aqui embaixo, do lado esquerdo, a muralha da China. Vejam que a muralha da China está aqui numa montanha, que é um elemento natural. Mas quando os chineses foram ali, eu acho que há milhares de anos atrás que eles fizeram essa muralha, que é monstruosa, né? Uma construção assim bem impressionante pela extensão e pelos materiais e pelo lugar que eles fizeram. Então eles já modificaram essa paisagem que era natural, eles já modificaram para cultural, porque eles interferiram ali, teve ação humana. Veja aqui embaixo, no lado direito, aqui é uma tribo indígena, os índios, numa reserva lá na floresta. É onde eles moram, é uma paisagem natural ou cultural? Não é natural. Não é natural. Por quê? Porque, na verdade, o índio é ser humano. Então, se o índio mora naquele lugar da floresta e ele é um ser humano, ou então onde ele mora passa a ser uma paisagem cultural. Porque o homem transformou, e aqui nós vimos aqui as ocas deles, né? Então,
tanto as casas, o vestuário, os remédios, tudo ele vai pegar lá os elementos naturais da floresta. Então já teve ação humana, virou cultural. E aqui, essa bela paisagem do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor. Vejam aqui, ó, pouquíssimas partes que são com os elementos naturais e o resto tudo o homem já tomando, né? Então esse é um elemento aqui, uma paisagem totalmente cultural, ok? Vamos para frente. Aqui, pessoal, ó, eu coloco os responsáveis pela transformação das paisagens naturais e culturais ou transformadas. Então, quem são os responsáveis em transformar as paisagens naturais em paisagens culturais? Olha aqui do lado esquerdo. São os adultos, os homens e as mulheres. Mas, olha aqui do lado direito, são as crianças também, vocês. Vocês também transformam. Até na própria brincadeira, quando você vai para uma paisagem com elementos naturais, você vai lá para você construir os teus brinquedos, fazer alguma coisa, você modifica aquela paisagem natural em paisagem cultural, porque você modifica ela. E também, indiretamente, a criança também modifica muito as paisagens naturais e transforma em culturais. Por quê? Porque o lugar que você mora, aqueles elementos, a casa, tudo aquilo vieram de coisas naturais, então modificou a paisagem natural. O alimento que você come, a roupa que você veste, o calçado, tudo isso são coisas que vieram da paisagem natural. Então, todos os seres humanos são responsáveis pela transformação das paisagens que eram naturais e nós transformamos em culturais. E vamos lá. A humanidade modifica a paisagem através do trabalho. Então, o que é que o homem usa para modificar a paisagem natural e transformá-la em cultural? Então, está aqui a resposta. É o trabalho. Então, nós vimos aqui o homem fazendo estradas e usando o quê? O trabalho. Está trabalhando para fazer uma estrada. Então, numa paisagem natural, ele foi lá e tinha necessidade de fazer estrada para se locomover com mais rapidez. Fez uma estrada. Usou o quê? O trabalho. Aqui, ó, um pedreiro fazendo uma casa, um prédio. Então, nós temos a necessidade de ter uma casa. Então, como que nós vamos agir na paisagem natural para transformar ela e suprir a nossa necessidade de moradia, de casa, trabalho? Aqui vocês estão vendo aqui, essa aqui é uma mina de minério de ferro. Ele é tirado da onde? Ele é tirado da terra, está dentro da terra, um minério de ferro. Então, para tirar esse ferro aqui é destruído toda a vegetação. Por certo, antes deles descobrirem essa mina de ferro, aqui tinha, em cima dessa terra, existiam árvores, plantas, existiam animais, existiam vários tipos de vida. Só que aí o homem tem necessidade de ter ferro para fazer objetos, para sua necessidade, e usou o trabalho para praticamente destruir essa paisagem natural para pegar o ferro. E através de quê? Através do trabalho. Veja que estão trabalhando. Da mesma forma que eles estão destruindo as árvores, a floresta. Para fazer o quê? Para fazer estradas aqui também, né? Estão desmatando, porque é uma necessidade humana. E eles usam o quê? O trabalho. Aqui tem a nossa ponte Colombo Machado Salles, que é a segunda ponte, né? A primeira é Hercílio Luz. E aqui, ó, eles estavam construindo a segunda ponte Colombo Machado Salles. E vejam, eles tinham a necessidade de ter mais uma via de acesso da ilha para o continente, e eles fizeram a ponte mudando a paisagem natural e cultural. E de que forma? Através do trabalho. Vamos para frente. E por que o homem e a mulher, a humanidade, modifica as paisagens? Eu coloquei aqui, ó, para suprir suas necessidades. A necessidade de alimentação. Esses alimentos aqui, ó, a carne. Para que nós possamos comer carne, é preciso ter rebanhos de boi, de porco, granjas de frango, as proteínas. Então, e para ter esses lugares aí, onde esses animais ficam, eles tiveram que ter terras.
muitas terras, e essas terras eles tiveram que cortar as árvores, modificar toda a paisagem natural para criar bois, frango, porco e assim por diante para nós podermos nos alimentar. Da mesma maneira, os vegetais aqui, ó, o tomate, o alface, o arroz, o feijão, eles tiveram para plantar os vegetais, os alimentos. Foi necessário também, eles também desmataram uma terra muito grande, onde tinham vidas vegetais, vidas animais, que eram elementos naturais, tiveram que destruir, modificar, transformar aquela paisagem cultural para a gente poder ter alimentação. Da mesma maneira, a casa que eu falei, habitação, transporte, porque a moto, o carro, o ônibus, o trator, o metrô, o trem, o avião, eles foram feitos através de elementos que estavam na natureza. Então, como o homem precisa se locomover mais rápido, então foi obrigado a fazer esses meios de transporte e pegar mais coisas que existem na natureza, mais minério de ferro que vocês viram lá, para fazer os metais desses meios de transporte. As roupas, já pensou se a gente não tivesse roupa? Nós não temos pelos igual animais para nos proteger. Então nós precisamos de roupa. E de onde que nós pegamos essas roupas? O algodão, os fios sintéticos e tantas outras coisas. Pegamos da natureza, da paisagem natural, nós pegamos, nós modificamos, fizemos culturais para poder pegar esses elementos naturais, para satisfazer as nossas necessidades. E da mesma maneira com a calçado. Pegamos também dos recursos naturais, modificamos a paisagem natural em cultural, porque nós precisamos satisfazer a nossa necessidade de calçado e tantas outras necessidades. Uma pergunta aqui, nós podemos transformar as paisagens de qualquer jeito? É uma pergunta retórica, eu mesmo respondo. É o que nós vamos aprender nas aulas lá das ciências naturais e até na geografia também. Existem consequências terríveis para a humanidade se a humanidade não ter respeito com a natureza. Porque se nós destruirmos com as paisagens naturais, ou seja, nós destruir com o meio ambiente, nós vamos estar nos destruindo a nós mesmos, nós seres humanos. Nós vamos estar destruindo a vida, porque nós, seres humanos, fazemos parte também da natureza, do meio ambiente. Então, o ser humano tem que transformar as paisagens naturais em culturais? Sim, é uma necessidade nossa, porque nós precisamos sobreviver. Mas nós temos que ter o quê? Nós temos que ter consciência, uma disciplina que nós temos que modificar o mínimo possível, que aí a gente chama de desenvolvimento sustentável, que nós vamos aprender em outra aula lá no segundo semestre.